Pessoal, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação, vai investir 41 milhões de reais aproximadamente para a contratação de 2.382 vagas em creches particulares no período referente a 1º de janeiro desse ano até 31 de janeiro do ano que vem. Ao todo, são 39 instituições de ensino credenciadas para oferecer as vagas para crianças que têm de 0 a 3 anos e 11 meses. Os aditivos dos contratos de prestação de serviço foram publicados no Diário Oficial da última sexta, que acompanha o Diário Oficial viu que tinha uma enxurrada de contratos de prestação de serviço, justamente dessas empresas que agora vão fornecer as vagas. E daí o valor que será remunerado pelo município por cada vaga de cada criança que estiver numa instituição privada, numa creche privada, vai ser de R$ 1.336,93 por vaga. E daí, eu queria começar com o Edivaldo Magro, hoje, perguntando o seguinte: essa medida da compra de vagas é uma questão que é uma tendência para os próximos anos, ou é uma ação paliativa do município enquanto não consegue construir mais creches ou contratar pessoal? Eu vejo como uma solução definitiva, Vitor, né? Isso nasceu lá em 2017, com a professora Valquíria Trindade. O Calazans estava lá, acompanhou bem todo esse processo, né, Calazans? Lembrando que o prefeito elegeu-se no primeiro mandato prometendo 10 creches, né? E não era difícil de construir, era fato, mas foi correr atrás e oferecer vaga. O importante é entender que o que as pessoas querem vaga, não querem creche, entendeu? Fazer essa distinção aí. Eu acredito que é uma tendência natural, viu, Vitor? Bateu-se cabeça muito no modelo inicial, até o valor, num primeiro momento, não se tinha no mercado empresas habilitadas a fornecer vagas, porque os parâmetros do município nessa faixa, é 0 a 3 anos, né? Nessa faixa é bastante rigoroso, e não só nesse, mas nos demais, nós vamos concentrar nisso, é onde a prefeitura tem uma demanda maior, onde constitucionalmente ela tem que ofertar essas vagas. E o custo é bem mais interessante do que você manter uma baita de uma estrutura física, o que implica na contratação de servidores. Quando você aumenta o número de servidores, você começa a aumentar o seu limite prudencial. Hoje, se não me engano, Maringá está perto de 48% do comprometimento do orçamento com a folha. Isso alivia um pouco a folha e permite, né, o município fazer outros tipos de investimento em outras áreas, né? Você não fala em folha de pagamento. Quando você fala em folha de pagamento, isso implica em manutenção de prédios, né, dos próprios públicos, que não é barato manutenção. Eu vejo sim como uma tendência. Não significa desprezar a construção de creches, né? Eu acho que é importante talvez caminhar meio junto isso, mas a tendência de terceirização ela vai continuar. O município encontrou um modelo finalmente, e não só o município, mas as empresas privadas investiram no formato para oferecer. É bastante rigoroso o processo, claro que ainda existem problemas, né? Durante a pandemia, tem uma série de empresas que deixaram de receber porque não se previa contratualmente o pagamento para aquele período que elas ficaram sem aula. Obviamente, isso acabou sendo resolvido, acho que todos devem ter recebido, acho que o processo já findou-se. Mas eu vejo como uma tendência, viu, Vitor? A gente tem defendido aqui que a terceirização é uma solução, né, para os problemas do crescimento da cidade, porque a mão de obra pública não alcança mais os problemas da cidade. Então, é importante continuar com esse processo de terceirização. Eu acho que é inevitável alcançar outros setores, sempre pautando, a gente cobra sempre aqui, transparência. A gente critica, por exemplo, a iluminação pública, tem aí uma PPP da iluminação pública em fase de ser divulgada, mas a gente cobra sempre transparência. Então, isso é importante, que a gente também tenha um controle, né? Que os pais tenham um controle de como seus filhos estão sendo tratados nas estruturas privadas. Mas nós olhamos, eu fazia parte de uma comissão que fiscalizava, que ia atrás, andava nessas unidades e sempre foram muito bem atendidas as crianças. Então, acho que é uma tendência, Vitor. Ô Celestino, quando a gestão Maísca Bora assumiu, o que se foi divulgado é que havia uma fila de 6 mil crianças. A informação que recebemos hoje era de que a fila seria de 600 crianças, mas que o município, com esses credenciamentos da última sexta-feira, já teria um extra de 400 vagas, ou seja, a gente teria uma fila hoje de 200 crianças.
Dá para falar que essa é uma vitória da administração Ulisses Maia e que esse foi um projeto exitoso? Não tenha dúvida disso. As 10 creches prometidas durante a campanha, e visto que não teria êxito nisso, ele foi buscar o modelo de Joinville, né, muito bem planejado. Esse modelo deu muito certo em Joinville, está dando certo aqui em Maringá, só com alguns problemas de estrutural e de gestão. A gente recebeu várias denúncias, né, Vitor? Você, sabedor disso, eu passei muita coisa para você, de merenda estragada, insalubridade, más condições de algumas escolas que foram contratadas. Tomara que essa nova secretária, né, que já deu entrevista, inclusive, para a Jovem Pan, né, diferente da outra, tomara que essa tenha um critério, né, que está no projeto original, né, foi tomado lá de Joinville. Tomara que ela tenha um critério, um olhar com mais carinho que as crianças de Maringá precisam. Eu acho que o teto de gastos, né, o piso também, que foi agora dado pelo novo governo, 15%, é um fator determinante para que não tenha volta, né, essa maiores construções de creches, contratação de professores. Isso vai inchar a máquina, vai elevar o limite prudencial e alguns serviços podem paralisar. Então o prefeito está no caminho certo, o modelo está certo. Eu só acho que tem que ter mais critério na escolha das escolas, né? Teve muita denúncia a respeito disso e eu acho que é um caminho sem volta. Vou passar para a doutora Monique. Eu acho muito interessante, eu acho o preço justo, acho interessante a parceria, acho que é uma solução rápida, eficaz, atende a população. Eu só entendo assim que existe a necessidade de ter um critério, um trato muito fino em relação ao que vai ser passado para essas crianças, porque a gente não pode simplesmente terceirizar a educação. Então, você está contratando, só que você tem que ter ali um referencial de qualidade, tanto dos professores, como do que vai ser, como que essa criança vai ser tratada, como ela vai receber o uniforme, como são feitas as instalações desse local, para ela ter segurança. Então, em relação à alimentação, então, para a gente ter o mesmo padrão, porque é um serviço público. O serviço público, mesmo que ele esteja sendo ali prestado por uma instituição privada, ele tem que ter uma característica de qualidade de serviço público que atenda a todos. Pode falar, Edivaldo. Deixa bem claro aí dessa importância, viu, Celestino, da necessidade, não só do gestor público, mas dos pais, ficarem muito atentos a essa qualidade do ensino ofertado pelas estruturas privadas. Isso é fundamental. O modelo tem evoluído, né? Tanto acho que a maior compra foi feita ao longo dos 4, 6 anos, né, da gestão. Se a gente colocar desde 2018, acho que foi a primeira contratação. 2019, né? Então, acho que essa é a maior, acho que depois da primeira, acho que é só a segunda sendo feita e ela é grande. Agora, o que é mais importante e fundamental, concordo com o Celestino, é o cuidado no acompanhamento dos serviços ofertados pelas redes privadas.